Senhoras e senhores, num jogo começando domingo, 9 da noite, sabe-se lá Deus por quê? O Vasco vence bem, tem golaço do Coutinho, o Coutinho vai voltar para a seleção brasileira? Vamos falar disso aqui? É claro, a gente faz aqui o baitzinho e tal, mas tem que ter um pouco do pé no chão, tá ligado? Aqui nesse canal você vai perceber que nas thumbs eu usou muito, mas entrando no vídeo a gente vai falar na moral, e é isso que a gente vai fazer mais uma vez. Olha só, pessoal, como é de costume, começando aqui pela escalação, a gente tem o mesmo Vasco que tinha jogado o último jogo e que tinha ganhado aquele jogo lá contra Madureira, quase que eu esqueço o time. A gente tem aqui mais do mesmo, mais uma vez Alex Teixeira titular, e eu vou te falar já de antecipado que saudade do Adson, ou até do DVD, tá ligado? Qualquer um desses. A gente sabe aí que tem conversa acontecendo com aquele uruguaio Brian Rodrigues, tomara que venha, mas não dá pra ter certeza, porque parece que é caro. Tem conversas com o Rony do Palmeiras, e sinceramente o Rony é meio piada lá e tal, mas é que eu aceitaria. Enfim, o jogo vai começar, e como é que começa? Começa com antes do jogo, eu vi no Campeonato Paulista, isso aqui é o Lucas fazendo gol lá no Corinthians, e assim, gente, antes da gente elogiar e entrar nos pormenores de Vasco aqui hoje, como o Campeonato Paulista é menor, tá? Oh, meu Deus do céu, é menor não, é melhor. Eu tava vendo lá, cara, parece que assim, são níveis diferentes, tá ligado? Parece que aquilo é um campeonato de primeiro escalão, e o Carioca, ele parece algo menor, aí sim usando a palavra da forma certa. Enfim, um baita jogo, eu não consegui ver tudo, mas eu vi todos os gols, depois começou o Vasco, e pelo menos o jogo do Vasco foi dentro da medida do possível, bom também porque assim, como é que começa? Começa com polêmica de arbitragem, vem aqui o Paulo Henrique, que hoje fez uma boa partida, ele encara um jogador que já estava amarelado, e aí, ou seja, se toma mais um amarelo, tá expulso, ele dá o drible, sofre a falta e o juiz não marca nada. Você pode ter interpretado isso aqui como realmente não foi nada, como ele realmente, sei lá, se jogou, mas também não teve amarelo por simulação, então nem o juiz entendeu que ele se jogou, mas também não entendeu que era falta. Isso aqui era claramente uma expulsão, tá ligado? Se você pega o replay, dá pra ver a perna sendo esticada, ele realmente pegou no jogador do Vasco, ele era pra ter sido expulso. Isso aqui era começo de jogo, 12 minutos do primeiro tempo, primeiro não existe, né? Do primeiro tempo, e o Vasco deixou de ter essa vantagem aí de, sei lá, 80 minutos com um jogador a mais, tá ligado? Depois tem outra parada também de arbitragem, olha só, dentro da área, esse aqui é o Verratti, olha como ele é puxado, derrubado claramente, e mais nada também. O Verratti e o zagueiro da Portuguesa, eles estavam brigando o tempo todo, só que aí, assim, problema, eu não tenho culpa se o zagueiro é burro e quer brigar dentro da área, tá ligado? Quer puxar a camisa e quer derrubar o jogador. É assim, é aquele tipo de treta meio besta, mas eu não tenho nada a ver com isso, era também pra ter dado uma atenção aqui, e o senhor Bruno Arleu, ele não deu essa atenção, então a gente tem esses dois erros aí. É claro que assim, quando você tá jogando com um time menor, que com todo respeito à Portuguesa é menor do que o Vasco, e é obrigação do Vasco ganhar, pelo menos quando tá com o time principal, não era pra gente ficar muito aqui dando, sabe, espaço para reclamar de arbitragem. O Vasco era para ser capaz de ganhar, mesmo com a arbitragem não atuando tão bem assim, e foi isso que o time fez. Mas eu pontuo aqui porque eu achei esquisito esses dois lances e tal, o zagueiro foi burro, o juiz não fez nada, e teve aquele lance também do Paulo Henrique, que eu acho que poderia ter tido o segundo amarelo, e ele não deu. Beleza! Agora você presta atenção, porque o Vasco começa a jogar, se o juiz não estava contribuindo muito, o que acontece depois? Gol do Verratti, mais um jogo que ele marca. Olha só o que acontece aqui. Num lance meio bizonho, o zagueiro errou mal, o Verratti vai pressionar, mérito dele nisso aqui, porque ele não dá trégua, ele continua lá, meio que salivando em cima do goleiro, o goleiro chuta, bate no Verratti na cagada e acontece o gol do Pirata. Cara, assim, de verdade, o Verratti é o melhor atacante do Brasil? Não, não é, tem gente mais habilidosa que ele, mas como fede a gol. Tá ligado? Aquele jogador que, tipo assim, mano, a coisa acontece, ele tem muita raça, ele tem muita idade, mas mesmo assim, ele é muito raçudo, marcando, correndo atrás, ele faz um gol aqui porque ele tava na insistência do lance, tá ligado? Como eu falei, a gente gosta muito, ele é um cara muito identificado com a camisa do Vasco, com o torcedor. Teve aquela polêmica lá dele supostamente tá pedindo 1 milhão de salário, e ele desmentiu, ele parou com a fofoca, e dessa vez nem foi fazendo gol, foi falando que não tem esse pedido de 1 milhão, graças a Deus, que bom que não, porque aí ele estaria fora da casinha. Enfim, é um cara muito identificado, é um cara muito goleador, é caneludo também. A gente sabe que em alguns momentos do ano passado, ele chegou a ser questionado, porque, mano, quando a bola cai nele, no pé, e ele tem que desenvolver, ele não desenvolve, mas dentro da área, e até nesse lance aqui de insistência, é muito bom jogador, é muito goleador. Gente, o Verratti, depois desse jogo de hoje, ele chega a 36 gols com a camisa do Vasco. O Verratti já é hoje o 9º maior artilheiro do Vasco no século. O Verratti provavelmente ao final da temporada, se ele tiver mais um ano bom, ele provavelmente passa o Cano, ele deve entrar ali no top, sei lá, 3, 4 de artilheiros do Vasco neste século, tá ligado? O Cano hoje, ele tem 43 gols no Vasco, e ele vai continuar tendo amanhã, até porque ele não tá mais
mais do Vasco, então o Cano tem 43 gols no Vasco e o Verratti tá com 36, como eu falei, vai ter o segundo gol dele no jogo hoje, então 36 gols, são 7 gols de diferença de Cano para Verratti. Provavelmente passará esse aqui, que ainda está aqui. Assim, é um cara marcante na história do Vasco. O Verratti já é ídolo? Eu acho que não, porque falta ali um títulozinho, uma coisinha assim, mas ele é com certeza um cara muito identificado. Aquele cara que, se ainda não é ídolo, tá perto, tá ligado? Que tem sempre aquela discussão de tipo assim, pô, ídolo sem título é um bagulho meio que parece ser de time pequeno. Mas o futebol às vezes também tem dessas, tá ligado? Às vezes ser ídolo é aproximar o time da torcida e vice-versa, a torcida também do time. E o Verratti é o cara que faz isso, é o cara que uma camisa, que dificilmente tem polêmica extracampo, e quando tem, ele vai lá e ele mesmo desmente. Baita jogador, baita artilheiro. Vamos dar sequência, 1-0 Vasco, um lance meio bizonho, mas bizonho também vale, bizonho também conta como gol. Na sequência que a gente vai ter gol do semi-careca, gol do cabelo raspado, Felipe Little Couto, e cara, esse aqui é o gol que dá alegria pra gente, porque olha só, é um bonito gol, o Felipe Coutinho vem trazendo a bola no melhor estilo dele, ele corta pro meio, dá aquela chapada e faz um golaço no melhor estilo Felipe Coutinho. Assim, gente, é muito legal ver o Coutinho marcando dessa forma aqui. Esse gol lembra muito aquele gol na Copa de 2018 contra a Suíça, tá ligado? É o jeito do Coutinho. E assim, a gente vendo o Coutinho fazer isso aqui, jogando bem, tendo confiança, vem aquela pergunta, pô, será que dá pra sonhar do Coutinho fazendo um baita ano no Vasco, ajudando muito, bem, tendo gol? Será que dá pra imaginar a gente tendo Coutinho na seleção brasileira de volta? Primeiro, é importante dizer que é difícil, tá ligado? Agora, é impossível? Não. Mas a gente tem que lembrar, como eu falei, pondo o pé no chão e sendo realista, é claro que tem que lembrar que isso aqui é campeonato carioca. Então, pô, o Vasco tá jogando muito bem, mas é campeonato carioca. Às vezes no campeonato carioca acontece isso mesmo. Ano passado, contra a Portuguesa, a gente ganhou de 4-0. Esse ano foi um pouquinho menos, tá ligado? Então, assim, normalmente, essa época contra esses times são fácil mesmo, tá ligado? É mais de boa. Só que, assim, o Coutinho, que bom que ele acerta esse gol, porque talvez isso sirva pra dar confiança pra ele, tá ligado? Pra tentar mais isso, esse chute com um pouco mais de distância, bonito gol e tal. O Coutinho é um baita jogador, a gente teme pelo aspecto físico dele, mas tomara que ele tenha um ano bom, tá ligado? Sem problemas físicos e tal. Agora, a seleção brasileira, eu acho que tem que ter um pouco de pé no chão. O próprio Payet, ano passado, no começo do ano, no Campeonato Carioca, ele jogou muito bem. Quem não lembra daquele jogo do Payet contra o Bangu, que depois ele tira a camisa, ele comemora, mostra aquela tatuagem escrota dele de leão no meio do umbigo, mas assim, ele jogou muito, tá ligado? Eu falei umbigo, falei umbigo. Não sei, mas se eu falei errado aí, desculpa. É umbigo correto. Enfim, o Payet jogou muito bem, depois o ano começou e a coisa não foi tão boa assim, tá ligado? Ele teve uma boa atuação no Vasco, mas nada tipo, nossa, fora da curva, nada, nossa, o melhor meio-campista do Brasil. Não foi esse o caso. Então a gente tem que ter um certo pé atrás, lembrar que, pô, da hora o Coutinho fazer gol e é pra gente ficar feliz mesmo, tá ligado? Porque isso é maravilhoso, mas calma lá também. Assim, vamos deixar o tempo passar e a gente vê o tanto que dá pra esperar ou não de Felipe Coutinho e do próprio Vasco da Gama. E aí, na sequência, a gente tem um 2-1, acontece o gol do Portuguesa e é um golaço. E assim, se você pega pra ver o primeiro tempo, é muito bom. No segundo tempo, o Vasco começou a jogar um pouquinho pior, mas no primeiro tempo é muito bom. O Vasco sofre muito pouco, tá ligado? Muito pouco. A gente termina a partida, pelo menos o primeiro tempo, com 66% de posse de bola, portanto, a gente mandava no jogo e a gente até que, tipo assim, levava mais perigo, tá ligado? Se você olhar a finalização, a Portuguesa chutou mais do que o Vasco no primeiro tempo, por incrível que pareça. Foram 4 chutes contra 3 do Vasco. Só que dos 4 deles, só um foi no gol, que foi exatamente o golaço em cima lá do Léo Jardim, que não tem culpa, o goleiro, acontece, a bola desviou. Mas, tipo assim, o Vasco, que só deu 3 chutes no gol, os 3 foram no gol. Então o Vasco chutou menos, mas com mais qualidade, tá ligado? E aí, no segundo tempo, o que a gente teve? A gente teve mais uma vez a substituição. Sai Coutinho, entra Payet, que é muito legal de ver isso acontecendo. Esse nível de substituição é bom que a gente tenha, tá ligado? 2 jogadores de tamanha qualidade. Só que aí, assim, o Carille é novo, a gente está aprendendo o que o Carille quer e imagina do Vasco pro longo do ano. E, pelo menos por agora, pelo menos no início, aparentemente seguiremos na mesma dos outros técnicos dos últimos anos. Não teremos Coutinho e Payet.
Pelo menos é o que parece. Começa o campeonato e um joga e depois sai um, entra o outro. A gente não tem ali minutos dos dois juntos. Eu imagino que hora ou outra, um jogo ou outro vai acontecer, mas no geral, aparentemente, é mais um técnico que não vai tentar meter esse louco. O que, assim, idealmente eu gostaria muito de ver os dois funcionando juntos, mas provavelmente ali eles sentem que, sei lá, fica muita brecha na marcação, porque são dois jogadores que, né, não tem esse pique todo. Então, sei lá, o time fica mais lento, mais devagar. Eu não sei o que acontece. Mas fato é que aparentemente eles não dão conta de jogar junto, mas que bom que pelo menos pode trocar entre os dois. Enfim, tem mais substituição, o Maxime vira mais um problema, só que depois ele acerta uma parada, o Cocão entra bem, e outro cara, tá? O Hugo Moura, que me agrada muito, eu já falei, eu volto a falar, o meio campo do Vasco hoje é um dos melhores do Brasil. E assim, não é nem sacanagem, eu acho que é pelo menos top 5, tá ligado? E aí é aquilo, ainda tem pelo menos 4 melhores, se pá que não tem um pouquinho, sei lá, talvez tenha um quinto ou sexto, mas o meio campo do Vasco é muito bom, o Vasco tem muita opção no meio campo, o problema é que o resto do time não acompanha, principalmente as pontas tem sido um problema. Outra coisa, falando de meio campo, cara, como o Tietê parece que já tá no Vasco há muito tempo. E isso é provavelmente fruto de um jogador que sabe jogar bola. Ele chega e, tipo, ele já sai titular, né? Não tem ali uma parada de ir ganhando espaço aos poucos, não tem isso, ele já sai como titular. E ele mostra porque ele começa como titular. O Tite é bom de bola. É claro que a gente não sabe como que ele vai desempenhar ao longo do ano, mas inicialmente falando, pô, muito bem. Eu não sei nem se ele vai ser titular, porque como eu falei, a gente tem muito meio campista bom. A verdade é essa, numa dessa talvez ele vira aquele cara que é opção ali e tal. Mas, cara, inicialmente, como é bom camisa 3, e a gente sai de uma camisa 3 que era do Léo Pelé pro Tietê, a coisa melhorou. Falando em Léo Pelé, teve toda aquela confusão, inclusive horroroso, papo de racismo lá dele, sabe, bizarro isso, mas falando em Léo Pelé, a gente fala de zaga, cara, o Lucas Oliveira, que não é o Freitas, eu tô tentando não confundir, quem tá jogando é o Lucas Oliveira, tá? O Lucas Oliveira bem, né, eu não sei, assim, inicialmente, quando chegou no Vasco, o Léo Pelé também foi bem pra caramba. Vocês lembram? Que tinha até um papo de, cara, esse cara só não é convocado porque não sei o que lá. Tipo assim, a galera tava nesse tom. No começo, a galera gostou, a gente gostou do Léo Pelé. Então tem que ter sempre um pé atrás e tal, deixar o tempo acontecer pra ver se, tipo assim, não é só uma fase inicial boa, mas o Lucas Oliveira tem me agradado. E claro, ainda tem o Maurício Lemos, que provavelmente vai ser o número 1 pra titularidade, mas o Lucas Oliveira, esses dois joguinhos, bem bom. Claro, Madureira e Portuguesa. É critério de comparação? Não muito, mas pelo menos por agora tem jogado legal. Dando sequência, pessoal, o que a gente vai ter? Gol do Paulo Henrique, o lateral. Ele invade a área e, cara, aqui é um golaço, tá? Olha a troca de passes do Vasco. O próprio Paulo Henrique começa a jogada, olha só. Ele deixa do Maxime, que tava mal. O suíço tava errando quase tudo. Só que nesse momento aqui, ele dá um passe praticamente que de costas do Paulo Henrique, invade a área, vai dar o corte e chuta e faz um bonito gol. E sai aqui comemorando com a bola debaixo da camisa, homenageando aí que parece que a mulher dele tá grávida. Enfim, cara, bonito gol, tanto coletivo, a troca de passes do Vasco ali foi legal, tá ligado? Como eu falei, tudo que eu fui elogiar aqui, a gente tem que ter sempre um pé atrás, porque é campeonato carioca. Mas o Vasco tocou bola legal. Assim, o trabalho do Carille ali, deu pra sentir o dedo do Carille, torcedor? O trabalho ali pra parar. Cara, tocou bola legal. E aí, agora falando individualmente, o Paulo Henrique muito bem, ele nem tenta tocar, ele mesmo vai lá e dá o corte e faz o gol, bonito lance, tanto em questão dos passes quanto na individual do lateral, que às vezes joga mal, mas também tem dia que ele tá endiabrado, tá ligado? O Paulo Henrique, ele é meio 8 ou 80, tem dia que ele faz umas cagadas que você fala, mano, nossa, burro pra caramba. E tem dia que ele, e tem não só dia, mas momentos que ele faz uns lances que você fala, que isso? Que isso? Enfim, nesse momento aqui o Vasco fazia 3 no placar, não é mesmo? E depois ainda tem mais um gol de Pablito Verrete, mais um do Pirata, esse aqui, Hugo Moura, lá pela lateral, lá em cima, ele vai cruzar dentro da área, jogada aérea, e aí chega o Verrete para fazer o seu 36º gol com a camisa do Vasco da Gama. Completamente identificado, respeita ao time, não pediu R$1 milhão, e cara, não é o melhor atacante do Brasil, acho que a gente tem bons nomes aqui, entre eles, um que não tá jogando, o Pedro, que eu acho que é o melhor, é o que pelo menos eu considero como o que mais me encanta aos olhos, tá ligado? Eu acho o Pedro realmente muito bom, mas a gente tá bem servido legal, tá ligado? A gente tem um cara que já tem uma idade avançada, mas como tem o faro do gol, e provavelmente ao terminar esse ano passa Germancano, vai passar uma galera, na verdade, ele vai colocar o nome dele ali, e aí, cara, numa dessas, se ganha alguma coisa durante o
ano, é papo de ídolo sim. Por enquanto, gente, um bom jogo do Vasco. O segundo tempo foi meio feinho e tal, mas acabou conseguindo mais 2 gols. O Vasco, que ano passado tinha ganhado da Portuguesa de 4-0, agora ganha de 4-1. Um jogo bem legal, sofremos muito pouco. O Léo Jardim praticamente não teve que trabalhar nada. O que foi no gol, um ele tomou, o outro foi um chutinho bem bobo no meio do gol, que ele pegou tranquilamente. A zaga passa, beleza. Hoje o Piton teve um jogo melhor, o meio campo muito bem mais uma vez, e o Verratti foi o Verratti. Felipe Coutinho com esse belo golaço empolga, a gente torce aí pra que ele consiga continuar fazendo cada vez mais, tá ligado? É daqui pra cima, é daqui pra frente, é daqui pra melhor. Vamos ver aí como é que vai ser ao longo do ano. Ainda é Campeonato Carioca, o Coutinho ainda tem muita coisa pra acontecer pra gente chegar a discutir realmente seleção brasileira, mas que bom que o Vasco pelo menos começa bem esse ano. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Pô, domingo. Deixa eu até ver aqui, ó. Domingo, 11h14 da noite. E você tá vendo um vídeo de Vasco e Portuguesa Carioca. Pô, meu, muito obrigado. É, nós estamos juntos.